Achei que ia estar mais quente hoje, mas friozinho. Queria convidar os irmãos para nós lermos Hebreus capítulo 12. Os 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Hebreus, que é um texto bem conhecido nosso, né? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor, te damos graças, Senhor, porque Tu tens sido tão bom nessa semana. Tem ministrado com cada um de nós. Teu Espírito Santo tem falado, Senhor, a cada um, em especial, na vida e na situação de cada um. E eu quero te pedir que hoje não seja diferente, agora não seja diferente, como foi também de manhã. Que seja uma palavra Tua, Senhor. Que não haja interferência do homem, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa realmente falar a mim e aos meus irmãos. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse texto de Hebreus. E ele vem exatamente na sequência da lista dos que nós chamamos heróis da fé, que foi o assunto que falamos ontem, né? Mas esse texto ele tem algumas coisas importantes. Por exemplo, primeiro ele diz que nós temos uma carreira a correr, que foi proposta para nós pelo próprio Senhor, que é uma carreira como a dele, porque ele diz que nós temos que olhar para o Senhor para vermos como Ele correu essa carreira e como nós vamos correr também. E no versículo 2, quando diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, aquela expressão, em troca da alegria, tem uma outra versão que é mais próxima do original, nesse ponto pelo menos. Eu não me recordo agora se é King James, qual é a versão, mas ela diz assim, tendo em vista a alegria que lhe estava proposta. Porque em troca de parece uma coisa assim, né? Eu faço isso, mas depois eu vou receber aquilo. E a gente sabe que esse não é o coração do Senhor. Mas sabendo que havia um propósito de Deus, um propósito do Pai, uma vontade do Pai, que envolvia uma alegria muito grande, o Senhor suportou a cruz. E ele diz depois, né? Por causa disso, ele diz para a gente olhar para ele, para seguir esse exemplo. E fala ali, considerar aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Aqui é outra expressão, esse contra, acho que é um advérbio, né? Não sei, preposição. Ele dá a ideia de alguma coisa que vem contra mim e entra. Ou seja, talvez uma tradução melhor seria aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores em si mesmo. Ou seja, algo bem interior que o Senhor passou. Para quê? Para que nós não nos fatiguemos desmaiando na vossa alma, na nossa alma. O Senhor Jesus tinha em vista algo muito melhor quando Ele foi para a cruz. Isso não diminuiu a dor e o sofrimento do Senhor na cruz, mas fez com que Ele suportasse aquele momento. Que alegria é essa, né? A satisfação de uma família completa, uma família onde o pai ficou alegre de ter seus filhos de volta, onde ele, como filho mais velho, o primogênito, ficou alegre de ver os seus irmãos, né? Aquela grande mesa que nós vamos estar um dia com o Senhor. E nós, que não fizemos nada para merecer isso, muito pelo contrário, merecíamos a condenação, mas somos beneficiados pelo sacrifício do Senhor, também ficamos muito alegres. É uma alegria só,
Todo mundo, né? O propósito do Pai se cumprindo. E hoje, como o nosso assunto é a cruz, eu quis começar com esse texto porque nós estamos acostumados a ver a cruz como algo pesado, sofrido. E esse texto nos diz exatamente o contrário. Apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar da vergonha, apesar de tudo que a cruz significa, há algo muito superior à nossa frente. É por isso que, quando a gente começou a semana, nós falamos que é impossível qualquer coisa nessa carreira se eu primeiro não enxergar Cristo. A contemplação do Senhor, que é algo que é o Espírito Santo que ministra lá dentro, é essencial para o começo de tudo, porque sem isso eu não consigo ir adiante. Depois, à medida que eu conheço o Senhor e que eu vou tendo intimidade com Ele, eu confio nele e confio, por consequência, na sua palavra, que é o que nós chamamos de fé. E assim a minha alma também vai sendo ordenada dentro desse trabalho que o Senhor vai fazendo. Mesmo que o nosso intelecto e os nossos sentimentos sejam vozes ainda muito fortes, né, e ainda tem a cultura e tudo mais, e o inimigo, mas se eu conheço o Senhor e confio nele, eu vou começar a escolher a sua palavra, a sua vontade. E isso é fé. Só que a fé, ela trabalha junto com a cruz, e esse é o assunto que nós vamos ficar mais fixados hoje, porque a cruz envolve a minha escolha pela vontade do Senhor e não por aquilo que diz os meus pensamentos, os meus sentimentos, ou aquilo que eu aprendi na minha vida antes de conhecer a Cristo. Então esse é o ponto que eu queria chegar hoje, completando um pouco aquilo que nós começamos ontem. Mas com essa perspectiva de que a cruz, por mais que ela traga para nós um sofrimento, por mais que ela signifique morte, né, existe uma promessa, uma alegria proposta para o Senhor e para nós. Outro texto que eu queria ler também, tem texto conhecido, não precisam abrir, a gente conhece, muitos sabem de cor, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tem uma outra versão que diz que ele não julgou que era algo que se deveria apegar, né? Eu acho que a Nova Almeida Atualizada diz isso. Ou seja, ele abriu mão dessa condição, que é o que diz o versículo seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, a cruz de novo aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, ele resume toda a obra de salvação que Jesus fez, pagando o preço pelos nossos pecados, que era a morte, né? Estávamos condenados, escravos nessa situação, sem ter como sair dali. Mas, se olharmos bem a cruz como princípio pelo qual Deus age para a salvação do homem, espírito, alma e corpo, esse esvaziar de Jesus, ele começou muito antes daquele dia ali no Calvário, né? Aos 30 e poucos anos do Senhor. Ele se esvaziou, em primeiro lugar, quando se fez carne. O Verbo se fez carne. Ali já foi um decréscimo monstruoso, né? A gente não tem como imaginar a distância. Pensa bem, irmãos, o Criador dos milhões e bilhões, sei lá quantas galáxias tem. Cada galáxia com bilhões de estrelas. Se tornou homem num planetinha desse tamanhozinho, numa das menores galáxias. Olha o tamanho do esvaziamento do nosso Senhor. Ali já era o princípio da cruz. Mas lá em Apocalipse diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, há muito tempo o Senhor sabia qual era a sua missão. Sem entrar em questões teológicas complexas aqui, mas ficando no simples, né? Nós podemos dizer que faz parte do caráter do nosso Senhor ser servo, esse servo pronto para se diminuir e para fazer a vontade do Pai.
E esse é o princípio que deve operar em nós também, diariamente, porque ele diz, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, dia a dia, negue-se a si mesmo, que significa a mesma coisa, e siga-me. Por isso, se nós olharmos só esses versículos de Jesus que fala da cruz como esvaziamento, ou como sofrimento, ou como tomar a cruz, negar-se a si mesmo, se a gente pegar só esse aspecto, nós podemos ver a cruz como sinônimo de sofrimento. E algumas vezes isso é verdade. Eu diria, talvez na maioria das vezes isso é verdade. Porque nós sofremos, no mínimo, nos nossos sentimentos. Mas às vezes até fisicamente, para que o princípio da cruz se manifeste em nós. Quando às vezes nos sujeitamos a alguma coisa que nos cansamos ou que fazemos para outra pessoa, enfim. Ou outras coisas, né? Para que esse princípio se manifeste em nós. Embora o sofrimento, a luta, a tribulação não seja em si mesmo a cruz, mas a minha reação a estas situações e o que ela produz. O que realmente conta é a decisão de morrer para nós mesmos, para que a vontade de Deus seja feita naquela situação. Ou seja, a cruz opera quando nós decidimos ouvir e fazer a palavra de Deus contra o meu instinto de sobrevivência. Porque o oposto da cruz é o desejo de não morrer. Uma vez eu estava lendo esse texto de Filipenses 2 e continuei ali no texto, na sequência, né, que diz assim, pois, depois que fala que ele foi exaltado, né, no versículo 11, aí no 12 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, Paulo falando para os filipenses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aí eu parei aqui e fiquei meditando nesse texto, né? Porque Paulo fala em obediência para os irmãos. De certa forma, tem um pouco a ver com o que nós temos falado aqui, né? Ouvir a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que os meus próprios desejos estão indicando. E ele está falando isso para os irmãos ali, para os filipenses. E Paulo usa dois verbos no texto completo, né, que são, eu não sou bom em português, mas eu acho que é no tempo imperativo, né, que ele diz, tende em vós, lá no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. E depois no 12 ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, são duas ordens, dois imperativos para nós, dentro do contexto da obediência que Paulo está falando. Só que no versículo seguinte ele diz assim, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Aí eu parei e disse assim, Senhor, eu preciso fazer uma pergunta sincera. Se tem dois verbos tão fortes, ou mais, né, porque fala de obedecer, e o versículo seguinte diz que é o Espírito Santo que faz em nós o querer e o realizar, o que cabe para mim? A resposta foi imediata. O Senhor me disse, entre o querer e o realizar, tem o decidir. É isso que Deus espera de nós. É aí que opera a cruz. É na minha decisão. Eu não posso gerar o sentimento de querer agradar a Deus. Isso é o Espírito Santo que faz, lá no meu interior. E eu não tenho forças, mesmo querendo agradar a Deus, de realizar isso. É o que Paulo diz em Romanos 7. Eu quero fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Lá no meu homem interior tem esse desejo, mas eu não encontro forças em mim mesmo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, Deus gera o querer e Ele dá a força, o poder para fazer. Mas, entre os dois, eu preciso decidir pela vontade de Deus. Agora, é claro que a decisão por negar a mim mesmo e fazer a vontade de Deus, ela depende da revelação de quão valioso é o Senhor, quão perfeita é a vontade dEle, quão boa, agradável e perfeita é a vontade dEle. Passa também pela confiança que eu vou desenvolvendo nele, como nós falamos ontem, né? Que é uma questão de fé, o primeiro passo de fé.
sabendo que nos próximos passos Ele vai me capacitar a cumprir aquilo que Ele gerou como desejo dentro de mim. Mas sempre há um lugar de decisão. Sempre tem um cantinho lá no Getsêmani para eu dizer junto com o Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E quando eu decido pela vontade de Deus, mesmo que inicialmente haja algum tipo de receio, medo ou até tristeza, ou sensação de que eu vou perder algo, logo adiante eu vou ver como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Até que um dia, e eu creio que esse é o alvo de Deus no que diz respeito a todo esse processo que envolve a fé e a cruz, até que um dia eu posso tomar a cruz em paz, com alegria no coração. Porque a cruz não é para mim, não é para me fazer sofrer, mas é para tirar de mim aquilo que me afasta de Deus. Porque isso é a utilidade da cruz. O Senhor não tem prazer em nos ver sofrer em alguma coisa, mas Ele não quer que haja em mim alguma coisa que me separe dEle. Por isso, a cruz. A gente vê nos evangelhos a expressão evangelho do reino, né? Acho que especialmente o evangelho de Mateus que tem mais essa expressão, se eu não estou enganado, para definir o que Jesus veio fazer, falar, pregar, né? E a igreja continua essa obra movida pelo Espírito Santo pregando mesmo o evangelho. Mas o que é evangelho do reino? Ou o que é reino de Deus? E sem entrar em questões escatológicas ou diferença entre o que é o reino de Deus, o reino do céu, que eu sei que vocês sabem, né? Mas não é isso. Eu queria só afirmar o óbvio. Se existe um reino, existe um rei, como eu acho que foi o Lawrence que falou hoje, né? E se há um rei, é a vontade desse rei que prevalece. A questão é que, se o novo nascimento ele depende da ação de Deus por meio do Filho que fez tudo, eu não fiz nada. A humanidade era completamente incapaz de sair daquela situação de escravidão e morte. A salvação plena, ou completar desse processo de salvação, virá quando a vontade de Deus prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha vontade, perdão. E isso passa pela minha escolha. Por uma razão simples, irmãos. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Logo, a minha vontade não é boa, não é agradável e é muito imperfeita, mesmo que eu não me dê conta. Quando ela é contrária ao Senhor, claro, né? E é nesse contexto que entra a cruz. E é claro que a cruz não é uma... Eu falei de rei, de reino, né? A vontade do Senhor, a minha vontade é diferente e tal. A cruz não é uma queda de braço entre o que Deus quer e o que eu quero, né? Imagina, Deus fazendo uma queda de braço conosco, né? O único que fez algo parecido foi o Jacó, né? A gente não precisa repetir, né? Mas, durante todo o processo, nós vamos sendo transformados à imagem do Filho, que é o alvo. E vamos descobrindo como é melhor e mais agradável estar sujeito à vontade do Senhor. Por que então que quando a gente fala em cruz, a primeira sensação que vem é medo na gente? Vamos ser sinceros, né? Como eu disse hoje, ninguém ora assim, Senhor, nos dá a tribulação nossa de cada dia, a cruz nossa. Ninguém faz esse tipo de oração. A gente tem um pouco de receio quando pensa assim, puxa, será que eu vou passar por um período de cruz, né? Por que a gente tem esse medo, ou esse receio desses momentos? E eu estava lembrando da história de Israel. Hoje o Lawrence falou assim, né, que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? E a história do povo de Israel, ela é muito interessante por vários aspectos, mas também como ilustração da nossa caminhada com o Senhor. Nós éramos escravos do mundo, do pecado, condenados à morte, assim como estava o povo de Israel, mesmo tendo sido separado por Deus, estavam lá naquela condição, escravos. Não tinham como sair de lá. E o Egito, o povo egípcio e os israelenses juntos, era um povo que vivia sempre debaixo de muito medo, por causa dos deuses egípcios. A gente não tem tempo aqui para olhar os sinais, né? Mas cada um daqueles sinais mostrou como o poder de Deus era superior a um das principais divindades egípcias. Só um exemplo, né?
toda noite os sacerdotes de Ra, que era o deus Sol, faziam sacrifícios e as suas cerimônias para que no outro dia o sol aparecesse de novo. Eles tinham muito medo da noite. Aí imagina quando veio um dos sinais, era que ficou escuro, acho que foi por 3 dias, né? Então, eles viviam sempre aprisionados no medo por causa daquelas divindades. O povo de Israel não tinha como sair daquela situação. No 14º dia do primeiro mês, o cordeiro foi sacrificado, o sangue passado nas portas, saíram livres. Uma figura da salvação que veio sobre nós pelo sacrifício de Cristo. Depois, o medo de serem alcançados por quem antes escravizava eles, né? E Deus providenciou uma forma que é muito claro para mim, uma figura do batismo, porque separou ali, né, o povo de Israel dos egípcios. E ali morreu, ali acabou a ligação que havia entre eles no Mar Vermelho. Logo em seguida, o primeiro grande evento que tem depois é quando eles estão diante do Sinai e vão receber as tábuas da lei, vão receber a lei. E é muito interessante isso, porque foi o primeiro dia do 3º mês, Deus chamou Moisés e disse, olha, daqui a 3 dias, o povo tem que se santificar, porque daqui a 3 dias eles vão subir até mim no monte. Era um encontro do povo com Deus. A gente sabe que isso não aconteceu. Por medo, o povo teve medo, não se santificou, mas teve medo da nuvem, do fogo, do trovão, do raio. Teve medo de Deus, da presença de Deus. Logo depois, um pouco mais adiante, os espias, né, aqueles representantes de cada tribo, vão até a terra prometida para olhar. E qual é a resposta de retorno deles? Medo dos gigantes. Só 2 que, ao invés de olhar os gigantes, olharam as uvas enormes, né? Olha a diferença de visão. O medo, de novo, atrapalhando a vida daqueles homens. Agora, é interessante. Vocês sabem, o dia em que eles estavam diante do Sinai é uma das festas comemorada pelo povo de Israel desde aquela época. Vocês sabem que festa era essa? É só fazer a conta dos dias. O cordeiro foi morto no 14º dia do primeiro mês. Mais 16, mais 30 do segundo mês, dá 46. No primeiro dia do 3º mês, Deus chamou Moisés e Arão para falar com ele. Ele disse, daqui a 3 dias eu vou encontrar com vocês. Quanto dá? 50. Qual era a festa que eles comemoravam? Pentecostes. A presença de Deus no meio do povo. Eles rejeitaram a presença de Deus. Isso se cumpriu com a igreja depois, né, plenamente, que é a presença do Espírito entre nós, habitando em nós, para nos capacitar a cumprir a lei. Imagina o que aconteceria com o povo de Israel se eles tivessem recebido a lei e o poder de cumprir a lei, mas eles rejeitaram. Por isso a lei era para eles um problema. Por isso eles viveram toda a história em sombras. Por isso eles passaram 40 anos no deserto e aquela geração morreu e não entrou na terra prometida. Por causa do medo de estar diante do Senhor, na presença do Senhor. Mas nós não precisamos ter esse medo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a vontade de Deus sobre nós e temos o poder, a capacidade de cumprir essa vontade. É o que diz lá em Filipenses, ele executa em nós o querer e o realizar. A única coisa que nós precisamos fazer é decidir pela vontade de Deus, sem medo. Tomar a cruz sem medo, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Para mim, essa é a maior descoberta na caminhada com o Senhor e com o assunto da cruz. Nós começamos vendo o que perdemos e muitas vezes quase somos constrangidos pelas circunstâncias a carregar a cruz. Que nem o Simão Cirineu, lembram, né? Não queria, certamente ele não queria carregar, né? Mas foi constrangido. Às vezes nós começamos assim, mas depois, ao descobrir que a cruz é um caminho de libertação e união com Cristo, a coisa muda de figura. Esses tempos eu li um trechinho de um livro e eu coloquei aqui porque eu acho bem interessante, tem a ver com essa visão da cruz que eu queria propor para os irmãos, né? Diz assim,
Se ensinamos as pessoas a negarem os seus apetites, mas não a levamos a satisfazerem o seu desejo de beleza em Deus, elas estão destinadas à ruína. Elas se tornarão hipócritas religiosas que seguem regras morais, mas não conhecem a Deus. Ou ainda acabarão se livrando de todas as restrições e se tornando mais degradadas do que antes. Os apetites do coração humano são simplesmente fortes demais para serem negados, porque fomos feitos para desejar a beleza de Deus. Devemos ficar satisfeitos em Deus ou nos fartaremos de imitações e prejudicaremos nossas próprias almas em uma orgulhosa tentativa de matar o desejo de prazer nelas. Ou seja, a solução para tomar a cruz é ver a beleza de Cristo e a alegria que nos está proposta. Eu mencionei o Simão, né, o Cirineu. Interessante a trajetória desse personagem, né, que parece ser só um detalhe, assim, um fato no meio daquela história da crucificação. Mas eu já aprendi que não existe nenhum detalhe na Bíblia que não seja importante, né? Nenhum evento é sem importância. Mas ele era realmente um homem assim, desconhecido, simples, né? A começar pelo nome. Simão era um José da época, um Zé ninguém, né? Diz lá que ele vinha do campo, talvez fosse um trabalhador do campo, morando em Jerusalém, ou então estava visitando, porque diz que ele era de Cirene. Cirene é uma cidade no que hoje seria a Líbia, né, no norte da África. Talvez fosse um judeu que estava visitando por causa da festa da Páscoa e veio do campo, não sei quem ele era. O fato é que ele era um homem comum, vivendo uma vida comum. Mas encontrar Jesus e carregar a cruz mudou tudo. O Marcos, né, no Evangelho de Marcos, e Marcos era de Cirene também, era da mesma cidade dele, ele cita os dois filhos desse homem, do Simão, Alexandre e Rufo, que naquele momento em que o Evangelho foi escrito já eram conhecidos, né? É como ele dizia assim, o Pedro, pai do João e da Maria. E todo mundo sabe quem é o João e a Maria. Eram conhecidos pela igreja. E Rufo, citado por Marcos, provavelmente seja o mesmo Rufo mencionado por Paulo lá na carta de Romanos. Já em outro contexto. Inclusive, Paulo diz que a mãe de Rufo foi como mãe para ele. A gente não sabe o que aconteceu, mas eu tenho uma suspeita, e me deixa imaginar um pouco, né? O livro de Atos conta a história da igreja de Antioquia, vocês lembram, né? Uma das igrejas mais notáveis naquele início lá. E ele menciona que aquela congregação, aquela igreja, surgiu pelo trabalho de pessoas que vieram de Chipre e de Cirene. Inclusive, um dos líderes lá chamava Lúcio de Cirene. Eu desconfio que Simão era um desses que foi para Antioquia com a família. E lá conheceu e acolheu Paulo, a ponto de Paulo dizer que a esposa do Simão, mãe do Rufo e do Alexandre, foi como mãe para ele. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode. Ou talvez não aconteceu, não importa, é só a minha imaginação. O que conta mesmo é que de um homem comum, Simão se tornou próximo de Jesus. E a sua família teve um papel relevante na igreja naquele primeiro século, com uma contribuição até, dá para dizer assim, direta sobre a expansão do evangelho, ou indireta, né, através da forma como acolheram Paulo. Os nomes dos filhos dele também é interessante nesse contexto, né? Alexandre vem de Alexo Andros, né? Proteger o homem, aquele que protege a humanidade. E Rufo significa vermelho, como Adão, como o Esaú, né? Esaú, que era o Edom, significa vermelho. Ou seja, dois nomes cujo significado estava ligado a essa existência terrena e a proteção da vida humana, né? Mas foram resgatados para uma realidade celestial e eterna. E a mãe deles foi como mãe para Paulo, como eu já disse. Que família é essa, né? Se é que aconteceu assim como eu estou dizendo, né? Mas eu tenho certeza, independente do que aconteceu de fato, se alguém chegasse para Simão no fim da sua vida e perguntasse: Simão, valeu a pena ter carregado a cruz no caminho do Calvário?
com certeza ele diria sim, com um sorriso na boca, né? Talvez emocionado, porque ali começou a sua caminhada com o Senhor. Mesmo que naquele momento, e aqui eu tenho absoluta certeza, porque para os judeus significava isso, carregar a cruz era uma vergonha e uma maldição. E ele certamente hesitou, mas não teve opção. Mas no final da vida, olhando para trás, ele deve ter agradecido: Senhor, muito obrigado, porque tu me permitiste esse privilégio. E essa, irmãos, é a história da cruz para todos nós. É uma honra carregar a cruz junto com o Senhor. Não há como estar mais perto de Jesus se não for assim, andando com Ele e carregando a cruz. O que nos falta ver muitas vezes é que isso é um caminho de glória. A cruz perde esse peso que a sua imagem normalmente carrega se nós conseguimos enxergar o seu fim. Até porque quem fica com a parte mais difícil não sou eu, é o Senhor. Assim como não foi Simão, quem sofreu a maior dor, a maior vergonha, foi o Criador do universo, que se esvaziou e chegou até a cruz. Um homem sem pecado, sem dolo, sem mácula, um homem perfeito, amoroso, bondoso, que só fez o bem, uma enorme lista de qualidades, fez tudo o que fez para agradar o Pai e nos reconciliar com Ele. Ele sofreu a maior dor e o maior castigo, que era nosso, mas estava sobre Ele, como a palavra diz. O preço do meu pecado e do seu pecado foi cobrado de Jesus. Então, se nós olharmos para a cruz como uma forma de juízo de Deus, ou como um castigo sobre nós, ela realmente se torna pesada. A cruz é sim um juízo e um castigo, mas é um juízo sobre o pecado e sobre o velho homem. E o castigo foi tomado por Jesus. Não é para nós, que somos seus filhos. Eu diria assim que até a nossa concepção de juízo é um pouco distorcida, né? Algumas vezes, isso em outros lugares, né? Não aqui. Se algum irmão está passando por uma dificuldade, a gente olha e diz assim: que será que ele fez? Não, a gente fazia isso, não faz mais, né? Mas é uma tentação. Eu espero que realmente a gente não faça isso. Mas é uma tentação olhar para a dificuldade de alguém e dizer: puxa, o que esse cara aprontou para estar passando por esse castigo, esse juízo? Fez alguma coisa para receber. Ou então é disciplina de Deus, né? E o clássico é que ele está sendo tratado, né? Exatamente como os amigos de Jó fizeram, né? Eles chegaram lá, viram aquela situação do Jó, ficaram 7 dias sem falar nada, não sabiam nem o que dizer, mas a cabeça ficou pensando, né? Pensaram assim: faz tanto tempo que a gente não visita o Jó, será que ele não deixou de pagar o salário dos seus trabalhadores? Será que ele não... E aí foram falando. Nada daquilo era verdadeiro. Não falaram totalmente diferente do que Deus tinha para falar de Jó. Mas nós temos essa tendência, né? E essas afirmações, essas conclusões que a gente faz, elas são sempre negativas, mas não correspondem ao que Deus vê como tomar a cruz. Aos olhos de Deus, aquele que experimenta a operação da cruz é um filho amado. É um técnon que tem a oportunidade de deixar para trás as coisas de menino e amadurecer até chegar à maturidade do filho ruiós. A questão é que, quando nós falamos de juízo, a ideia mais forte que nos vem à mente é vingança ou pagamento pelo erro, né? Quase que um olho por olho, dente por dente. Mas eu creio que isso não é o ponto que interessa a Deus. Um dia haverá sim um juízo final. Um dia terrível, do qual a Bíblia diz que os homens gostariam de fugir, mas não vão conseguir. E para nós que estamos em Cristo, o juízo final significa o fim de tudo aquilo que nos atormenta, né? É o fim da dor, da doença, da morte, do pecado, desse corpo mortal. Mas até que esse dia chegue, o que a Bíblia chama de juízo, ele tem uma outra finalidade, ainda que ligado a essa mesma ideia. Na minha maneira de ver, aos olhos de Deus, o aspecto mais importante do juízo não é a vingança ou esse olho por olho, dente por dente.
O juízo de Deus tem como pano de fundo a misericórdia, que é a manifestação do amor de Deus por quem está perdido. É o que a carta de Tiago diz no capítulo 2, 13, por exemplo, né? Está falando de que quem não usa de misericórdia também não vai receber misericórdia. Aí ele diz assim, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Porque Deus executa juízo sobre todas as coisas que nos afastam dele. Deus não quer o homem perdido para sempre. Então, ele retira aquilo que separa o homem dele para que haja comunhão. E foi assim desde o Éden. Quando Adão e Eva foram tirados do Éden, isso já foi uma forma, entre aspas, né, de juízo, no sentido amplo da palavra, nesse que eu estou falando aqui, para que eles não vivessem eternamente no pecado. Está escrito lá. E, em outras palavras, a morte do corpo significa uma chance de voltar a Deus por meio da ressurreição e de um novo corpo. Depois veio o dilúvio, outro evento de juízo. Agora, vamos lembrar, né? Qual era o contexto da humanidade no dilúvio. A Bíblia diz que a maldade tinha se espalhado por todo mundo, estava todo mundo perdido, com exceção de uma família. Mas se o dilúvio não tivesse vindo ali, era mais uma ou duas gerações e tudo tinha acabado. Misericórdia do Senhor. É difícil para a gente ver dessa forma, mas para quem olha o propósito eterno de Deus, misericórdia do Senhor. E ali Deus recomeçou tudo, não da mesma forma que o Éden, mas ele disse para Noé e para sua família as mesmas coisas que disse para Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, é uma forma de juízo com misericórdia. Depois vamos pensar, Sodoma e Gomorra, mesma coisa, né? Sodoma e Gomorra era comparando assim como um tumor maligno que ia se espalhar as suas metástases por toda aquela região, né? Deus precisava tirar aquele tumor. Juízo com misericórdia. Vocês já se deram conta que quando aparece fogo na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o fogo se comporta diferente em relação ao que é santo e o que é profano? Se a gente olhar, por exemplo, as visões do céu lá do livro de Ezequiel, né, e outras profecias, outras visões, tem fogo, tem anjos que tem fogo em tudo que é lugar no céu, né? Mas ninguém é queimado. Quando Moisés viu a sarça, o que chamou a atenção? Fogo que não queimava. Porque aonde é santo, e Deus disse, tira a sandália do pé porque o lugar é santo. Aonde há santidade, o fogo não queima. Mas, aonde há impureza, aonde há pecado, aí o fogo queima. O fogo vinha sobre os sacrifícios, por exemplo, que o pecado era colocado, né, sobre aquele animal, e ele era queimado. Então, quando João Batista diz que Jesus viria, aquele que viria depois dele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, o que ele está dizendo? Quando o Espírito Santo vier, ele vai nos levar à santidade. Santidade. O Espírito de Cristo é santo e com o seu fogo ele vai nos comunicar uma vida santa, totalmente consagrada ao Senhor, queimando o que é impuro, terreno e carnal. E é aí que entra a operação da cruz. E assim vai por toda a Bíblia até que nós chegamos na cruz, que é a maior expressão de juízo que já houve em todo o universo, né? Mas também lá, é óbvio, aqui não precisa falar, é também a maior expressão de misericórdia para nós. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Mais uma vez, eu creio que nós podemos dizer que a cruz é a saída que Deus provê para nos livrar de tudo aquilo que nos separa dele e nos conduzir para o seu propósito eterno. Então, quando nós estamos nessa caminhada, nesse processo de santificação, nessa experiência, onde experimentamos o trabalho do Espírito Santo em nós, nós podemos dizer que a cruz tira o nosso gosto pelo que é terreno, temporal,
contrário a Deus e nos leva a dar valor ao que é eterno e celestial. Todo mundo que passou por alguma experiência onde percebe essa operação da cruz pode dar esse mesmo testemunho. Não adianta a gente dizer para uma pessoa assim, ó, faz isso, não faz aquilo, cumpre isso aqui, não cumpre aquilo outro. Ela precisa ver que aquelas coisas estão impedindo ela de usufruir do melhor que Deus tem. Senão ela não consegue deixar. Ela pode até se esforçar, mas não vai conseguir deixar totalmente. Imagine alguém que foi convidado para uma festa chique, enfim. E ele está com muita fome. Aí ele faz o seguinte pensamento, né? Sabe como é que é festa de rico? É pouca comida, só umas coisinhas assim, e eu estou com muita fome. Então, no caminho tem um McDonald's, e ele resolve passar e pega um Big Mac com batata extra, refrigerante grande, e sai dali farto, né? Não consegue comer nenhum canapé mais. Aí ele chega na festa e tem um banquete. Muita comida, de primeira, um chefe com 3 estrelas Michelin, aquela coisa assim top, né? Mas ele não tem condições de comer nada, porque ele está farto. É exatamente isso que nós fazemos com o Senhor, né? Nós nos fartamos das coisas dessa vida e não usufruímos daquilo que é melhor. É exatamente por isso que a operação da cruz precisa agir em nós, para tirar o gosto pelo que é terreno e nós usufruirmos do que é do Senhor. Tem alguns textos que falam isso, né? Jeremias 2, por exemplo, 2 de 11 a 13, diz assim, Deus falando para Israel, né? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Por isso que Jesus, Jeremias 2, 11 e 13. Isso. Por isso que Jesus diz para a mulher samaritana, né, que ele tinha as águas de vida eterna. Outro texto, esse também interessante, Isaías 55, os 2 primeiros versículos, 1 e 2. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Deus tem o melhor para o homem. Deus tem o melhor para nós, que somos seus filhos. Mas o homem o rejeitou. E nós, muitas vezes, também rejeitamos. Quando nos tornamos filhos, né? O Pai tem o melhor para nós. O problema é que a nossa alma ainda recebe forte influência do mundo, dos desejos da carne, etc. E isso nos impede de ver o quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo como se encaixa esse processo que nós viemos falando aqui? Eu preciso primeiramente contemplar o Senhor, preciso ver a beleza do Senhor, preciso confiar nele, uma relação de intimidade, de confiança pela fé, para que eu possa realmente decidir pela vontade do Senhor. A contemplação de Cristo, a sua excelência, o seu amor, a sua misericórdia, essa visão nos gera confiança e a cruz opera diariamente para acabar com qualquer competição dessa vida. Quando isso ocorre, eu começo a escolher a cruz com alegria, porque eu sei que ela vem para o meu bem. Esses tempos eu conversei com eu e a Madalena estávamos conversando com uma irmã, e eu fiz uma pergunta para ela, mas o contexto é o seguinte. Ela, pouco antes de se casar, ela já era uma jovem bem madura, e ela se interessou por um rapaz que era assim, ainda estava meio verde, né? E todo mundo que estava mais próximo dizia, olha, cuidado, pensa bem, né? E vários conselhos assim, e ela disse, não, mas eu tenho a palavra do Senhor, tal. E casou. E tudo aquilo que foi dito aconteceu. E ela passou por muitas situações de dificuldade ao longo da vida
dentro do casamento. Mas foram crescendo, ela cresceu, o marido também, fizeram família. E numa das últimas vezes que eu lembro que ela estava assim um pouco em conflito, né? E nós conversamos com ela, e eu no final fiz uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu pudesse voltar atrás, antes do teu casamento, tu faria a mesma escolha ou tu não casaria? E ela parou e disse assim, eu casaria de novo. Porque eu jamais teria conhecido o Senhor como eu conheci dentro do meu casamento se não fosse pelas dificuldades que eu passei. Eu fiquei tão feliz porque é uma resposta de alguém que passou pelo processo. E não é que o marido dela fosse a cruz, né? Vocês me entendem, né? O Cláudio disse isso. Às vezes a gente pensa, né? Eu digo que às vezes o cônjuge não é a cruz, mas ele é o prego, né? Mas essa mulher, ela experimentou a maturidade desse processo e pôde dizer conscientemente, eu faria a mesma escolha, né? E claro que não houve só momentos difíceis, houve muitas alegrias na vida, mas ela experimentou esse operar da cruz. Isso me lembra aquilo que está lá em Romanos 8, né? Um dos versículos que a gente citou ontem, 8:29. Mas o versículo anterior, o 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qualquer outra forma de nós tentarmos progredir na vida com Deus vai gerar religiosos e não filhos maduros. Outro aspecto que está ou pode estar envolvido durante esse processo digamos assim, alguma forma de correção, disciplina. Mas não, de novo, no sentido que nós normalmente enxergamos a disciplina, né, que é como fosse uma forma de punição, mas como algo que conduz o discípulo de Cristo para aquilo que é excelente. Para ouvir o Espírito, para olhar para a palavra, para escolher por aquilo que é a vontade de Deus e rejeitar a carne, nesse sentido. No livro de Hebreus, quando fala de disciplina em relação a filhos, e compara isso com a disciplina que Deus aplica sobre nós, né, deixa claro qual é o princípio da disciplina. O Senhor corrige o filho a quem ama. Logo, se estamos sem correção, não somos filhos, mas bastardos, é o que diz lá no livro de Hebreus, né? Mas será que na cruz a gente pode ver de alguma forma esse aspecto da correção, ou da disciplina, ou do discipulado, vamos dizer assim? Eu creio que sim, pelo mesmo motivo. Porque Deus quer tirar, Ele quer corrigir a nossa visão. Ele quer tirar os nossos olhos do que é terreno e levar para o que é celestial. E a cruz também faz isso. Muitas vezes, por meio de situações onde nós somos confrontados com a escolha que é própria dessa operação da cruz, Deus nos disciplina, nesse sentido que nós estamos falando aqui, para corrigir a nossa visão, a nossa compreensão da verdade e nos levar a abraçar a sua vontade com alegria. Durante o processo nós vamos vendo diferente. E aqui algumas coisas práticas, né? Nessa questão da escolha pela vontade de Deus. Nós já sabemos que não dá para contar com a carne. Não é treinamento, né? Não é domesticação da carne. Ela não é domesticada. Não é um animal que possa ser domesticado, a carne, né? Não dá para contar com ela para evitar o pecado. É do Espírito Santo que vem a força, desde que eu decida, como eu falei antes, né? Fazer a vontade de Deus. Agora, isso parece um loop infinito, né? Porque a palavra diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. E eu tenho que decidir. Como é que na prática eu vou decidir pela vontade de Deus na hora que chega a tentação se a carne é fraca? Eu creio que parte da resposta está por dizer que nós resistimos à tentação antes que ela chegue. Antes da hora da tentação. Eu preciso decidir pela vontade do Senhor. Eu vou usar o texto que o Cláudio usou hoje, mas não vou usar na versão do Darby, né? Eu vou usar na versão revista atualizada, que fica melhor com o exemplo que eu vou dar.
Romanos 8, de 5 a 7, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Alguns anos atrás, nós nos mudamos em 2021, né? 21. Então, em 2021 nós mudamos de casa. E uma casa numa região mais rural, assim. E ela foi feita em dois momentos. A casa mais antiga, uma casa muito bem construída, firme, bem fundamentada. Algum outro proprietário, em algum momento, fez uma parte a mais atrás e já não fez com aquele mesmo cuidado do primeiro. Um terreno ali, uma região muito arenosa, do lado de uma lagoa, né? E ele não fez um bom fundamento. Então, o que aconteceu? Quando nós entramos, a gente começou a notar que tinha alguns risquinhos na parede, assim. Nessa parte nova, né? Algumas rachaduras. Tá bom, enquanto é risquinho, tá bem. Só que o risquinho começou a aumentar. Daqui a pouco dava para enxergar dentro da parede. Aí um dia eu disse: nós vamos ter que chamei um engenheiro lá, né? Um colega do Lawrence, ou poderia ser um arquiteto, dá uma olhada aqui que eu tenho que fazer aqui. Aí ele fez uma obra de reforço de fundamentos enorme assim para segurar a casa e acabou o problema. Mas por que eu estou falando isso? O Lawrence hoje falou que das brechas, por isso que eu lembrei desse exemplo, né? As brechas não chegam assim um dia e abre. Ela começa com um risquinho na parede. A nossa casa foi milímetro por milímetro se inclinando para um lado, como diz aqui no texto. E a gente vai diariamente se inclinando ou para o lado da carne ou para o lado do Espírito. Eu vejo assim, o pecado está aqui e a vontade de Deus está desse outro lado, né? O pecado parece mais atraente no primeiro momento do que a vontade de Deus. Mas se eu sei, por aquilo que é comunicado pelo Espírito Santo no meu espírito, pelo que consta na palavra, na qual eu confio, tenho fé, e pelo desejo de agradar a Deus, que eu devo me inclinar na direção do Senhor e não na direção do pecado, cada dia eu vou ficando mais longe do pecado e mais perto da vontade de Deus. O contrário também é verdadeiro. Se eu vou cedendo pequenos milímetros na direção do pecado, isso aqui não tem problema. Não, mas é só um pouquinho, né? É só hoje, é só isso. Todo mundo faz. Esse tipo de argumento sempre vem na nossa mente, né? Mas o irmão fez. O pastor, eu vi o pastor. E assim vai, né? Um dia eu vou estar de frente com o pecado. E aí sim vai ser muito difícil resistir, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há um outro texto de Romanos, que nos ajuda também a entender melhor o que nós estamos falando aqui, né? Romanos 13, 13 a 14, também foi mencionado, eu acho que foi pelo Cláudio, né? Quando ele fala de é hora de nos despertar do sono. Aí na sequência diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Essa expressão, nada dispor para a carne, me lembra alguém arrumando uma mesa, dispondo pratos, talheres, copo, guardanapo, né? Imagina um vizinho, aquele vizinho chato, abusado, assim, que você não quer que entre na sua casa. Aí ele vem lá, fica conversando na hora do almoço, né? E aí olha para dentro, começa a olhar assim. Se a gente disser assim, entra aqui um pouquinho e põe um prato a mais na mesa, o que vai acontecer? Ele vai ficar. Agora, se eu ficar na porta com a cara fechada, sem mexer nada, né? Ele vai entender que ele tem que ir embora. De maneira muito simples, eu vejo assim, no dia a dia nós não podemos pôr um prato para a carne, não podemos pôr um lugar na mesa para a carne. Tem um outro irmão
que ele diz o seguinte: às vezes parece que a gente fica procurando aonde passa a divisa do reino de Deus, né? Aonde é a cerca. E fico bem pertinho da cerca olhando para o outro lado. Quer dizer, eu estou no reino de Deus, mas estou lá olhando para o outro lado. Ele disse, não, a gente precisa ficar no centro da vontade de Deus, o mais longe possível da cerca. E até porque da cerca para fora é só um detalhe, né? É fácil pular para o outro lado. Nosso desejo deve ser sempre estar no centro da vontade de Deus. Como também nós estamos nesse processo de aprendizagem, eu creio que vale mencionar algumas disciplinas espirituais, se é que dá para chamar assim, né? Esse não é um nome que eu gosto muito, mas é o único que eu conheço. Oração e palavra é o básico, né? O óbvio, nem precisa mencionar. Uma vida de oração, de palavra, de meditação, de comunhão com o Senhor. Mas existem algumas outras ações que nos ajudam a ensinar, ensinar a alma não, mas a fazer com que a nossa alma se sujeite à vontade de Deus. Eu vou dar alguns exemplos que fica mais fácil de entender. Um exemplo meu primeiro, né? Eu era muito ansioso e impaciente. Ainda sou. Está lá num canto, mas ainda está lá. Isso se manifestava muito no trânsito. Ainda bem que era só eu, né? Ninguém mais é assim. Aí Deus foi fazendo uma disciplina comigo. Ele separou todos os Fuscas, Kombis e caminhões lentos de Porto Alegre para entrar na minha frente. Era assim, eles estavam parados, aí eu saía, ligava o carro, todo mundo ligava. Né? Acho até que tem um filme que acontece isso, né? E eu na minha frente. E aquilo me deixava assim, eu tinha horário, compromisso e tudo trancado no trânsito. Teve uma vez que foi assim, eu acho que foi a vez que eu me dei conta que não, isso não pode ser normal, né? Eu estava numa rua, eu lembro, uma rua mais apertada, com carros dos dois lados, e um caminhão lento com diesel, assim, aquela fumaça de diesel na minha frente. Não tinha o que fazer. Era carro dos dois lados, o caminhão na frente, carro atrás, e uma rua longa, não tinha nem para onde sair. Aí, no final daquela quadra longa, assim, ele deu um sinal, né, uma seta para a direita, e eu disse, graças a Deus, saiu. Aí ele começou a sair, quando eu vi, estava entrando outro caminhão. Igual na minha frente. Aí eu disse assim, tá bom, senhor, eu acho que eu entendi o recado. O problema não é o caminhão, o problema sou eu. Mas sabe que essas coisas nos ajudam a ver no dia a dia, na simplicidade das coisas da vida, como que a nossa alma vai sendo ensinada a ter o mesmo comportamento de Cristo. Porque ansiedade, impaciência não é própria do Senhor, é da carne. Aí eu fiz um acordo com o Senhor, né? Eu disse assim, Senhor, eu vou fazer um protocolo. Toda vez que alguém pedir, der um sinal para entrar, né? Sabe quando alguém está na pista do lado e dá um sinal para entrar? O que o brasileiro faz? Ele acelera, né? Quer entrar, entra atrás, não na minha frente, né? Normalmente é assim. Eu fiz um protocolo, um acordo com o Senhor. Toda vez que alguém pedir para entrar, eu sou obrigado a parar e deixar entrar. No início era muito difícil, até porque as pessoas não fazem o mesmo, né? Aquela história de faz o bem para depois... Não funciona com a carne, né? Mas eu fui experimentando a paz interior no trânsito, aos poucos. Uma disciplina muito simples, que também é uma forma de operação da cruz na nossa vida. Fui descobrindo o que é não ficar irritado no trânsito, como era bom dirigir assim. Eu acho até que eu tenho que refazer algumas aulas daquelas lá, né? Mas o Senhor conseguiu esse lugar dentro do meu coração. Um outro exemplo que eu lembrei de um irmão, esse um irmão bem mais maduro, até me surpreendeu quando ele falou mais ou menos isso, né? Um irmão antigo. Ele disse que ele também tinha pouca paciência e um dia ele fez um acordo com o Senhor. Ele me falou, eu vi isso dele depois do que tinha acontecido comigo, né? Foi bom porque eu não copiei nada, mas confirmou aquilo. Ele disse que para que o Senhor pudesse tratar no coração dele a questão da impaciência, toda vez que ele estivesse diante de filas, assim, está no banco, está no pedágio, ele ia escolher a fila mais longa. E é o contrário, né? É o contrário da lógica.
E naquela fila ele iria orar, ele ia conversar com o Senhor, ele ia cantar louvores. E diz que aos poucos o Senhor começou a tratar a impaciência nele no meio daquelas situações. E ele conta que o mais improvável aconteceu, porque às vezes ele escolhia a fila mais longa e ela andava mais rápida. Prova de que o Senhor cuida das nossas coisas, né? Quando a gente se ocupa de fazer a vontade do Senhor. Outra experiência que esse irmão contou, muito interessante também, é que um dia alguém disse para ele que tinha visto que ele era um dos, não sei se 5 ou 10 líderes cristãos mais citados na internet, no país dele, não é? Ele é um asiático, um dos mais citados. E ele nunca tinha pensado nisso, aí ele foi conferir, foi olhar. E enquanto ele estava olhando, ele veio aquele alerta da consciência, do Espírito lá dentro, sabe? Dizendo que aquilo não agradou a Deus. Ele percebeu que ele estava sendo tentado pela soberba, pelo orgulho, etc. E esse irmão conta que o Espírito Santo falou com ele o seguinte, que a única pessoa que deveria saber quem ele era e o que ele fazia era o Senhor. E o Senhor não usa a internet. Então não precisa ficar olhando na internet, né? Por que eu estou contando esses exemplos que parecem coisas pequenas, assim, corriqueiras, sem importância? Mas sabe que Deus molda a nossa vontade nessas pequenas coisas. Não é uma disciplina humana apenas. Quando o nosso coração está disposto a fazer a vontade de Deus e nós abrimos mão dessas pequenas coisas, como a palavra diz, se eu for fiel no pouco, o Senhor vai fazer muito na minha vida. À medida que a cruz operar nessas pequenas coisas, Deus vai me levar a escolhas bem mais importantes e relevantes que vão definir a maturidade na minha vida. Eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: a gente, como eu falei no início, né, tende a ter uma visão negativa do que é cruz, ou pelo menos algum medo, algum receio, ou talvez pense na cruz como assim, alguma grande catástrofe que acontece na nossa vida, né? Da onde sai um grande testemunho, e isso também é a operação da cruz. Mas a palavra que o Senhor disse para os discípulos é: toma a tua cruz dia a dia. É algo diário, corriqueiro, normal, nas pequenas coisas vai se formando essa transformação na nossa alma. São pequenas decisões que vão nos levando para mais perto de Cristo e mais longe do mundo, que vão moldando a nossa vontade a se dobrar à vontade de Deus, até que o nosso corpo possa ser aí sim um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso assunto de amanhã. Amém? Então, que o Senhor possa realmente ministrar conosco essa operação da cruz nas mínimas coisas da nossa vida, e sempre com uma visão do que Ele vai produzir, uma visão de alegria, de que vale a pena nós tomarmos a cruz todos os dias, como o Senhor falou. Amém? Amém. Senhor Jesus, mais uma vez queremos te dar graça, Senhor, porque estamos falando de coisas tão sublimes, Senhor, tão superiores. Certamente nós não conhecemos um mínimo disso, Senhor. Mas Teu Espírito Santo quer conduzir a todos nós à plenitude, Senhor. Por isso nós sujeitamos mais uma vez o que falamos aqui, o que tem sido ministrado durante toda essa semana, de manhã, de noite, de tarde. Pedimos, Senhor, que isso seja trabalhado pelo Teu Espírito Santo dentro de nós, que nós possamos experimentar na nossa mente, sentimentos e a nossa vontade também, Senhor, uma operação da cruz diária, Senhor. Nós queremos chegar nesse ponto de maturidade que a Tua palavra diz que é o lugar para nós estarmos, Senhor. Na plenitude do varão perfeito, Senhor, na estatura do varão perfeito. É lá que nós queremos chegar, Senhor. Abre os nossos olhos para ver o quão bom é essa posição, Senhor. Que vale a pena deixar coisas dessa vida para trás, vale a pena abrir mão, Senhor, vale a pena andar uma segunda milha, uma terceira milha. Vale a pena, Senhor, vale a pena para sermos iguais a Ti.
Nos dá graça, Senhor, nos dá poder. Nós temos Teu Espírito Santo, nos dá poder para viver essa nova forma de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.